e nós estamos de volta. Gente, trabalhar com arte é uma arte, né? Tem dias que são bons, tem dias que são mais ou menos, tem dias que são legais e tem dias que são muito legais. E hoje é um desses dias que são muito legais aqui, porque eu estou com o ator e diretor Matheus Nastergalli. Matheus, muito obrigada por você estar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui no nosso programa. Eu já entrevistei centenas de pessoas, mas eu sou muito sua fã. É um prazer ter você aqui com a gente. Nossa, que recepção bonita, calorosa. Eu que estou honrado e feliz. Muito obrigada mesmo por você estar aqui conosco, viu? Estou muito feliz mesmo. Matheus, você está estreando aí, está trazendo aqui para Curitiba a peça Processo do Concerto do Desejo na Caixa Cultural a partir de amanhã, dia 21, né? Essa peça vem de algum desejo pessoal ou é um desafio profissional o de concertar? São as duas coisas, se você imaginar que sempre o trabalho artístico é de extrema pessoalidade e subjetividade. Eu quero dizer, é difícil separar o trabalho da vida pessoal, no caso da arte. Então é um projeto de vida e também um projeto de trabalho. Vou explicar o que é. Minha mãe, Maria Cecília, morreu quando eu tinha 3 meses de idade. Minha mãe se matou. Sim. Portanto, durante muitos anos da minha vida, falou-se muito pouco sobre ela, porque era um tabu, porque era uma situação trágica, triste, que a família evitava rememorar. Meu pai se casou de novo, eu fui criado por uma mãe incrível chamada Carmen, e quando eu tinha 16 anos, meu pai um dia me chamou para ir para uma casa de praia com ele. Nós tínhamos uma casa em Maranduba, São Paulo, só eu e ele, e eu achei estranhíssimo, claro. Não existia isso de eu sair sozinho com o papai para passar um fim de semana na praia. E você tinha 16 anos, Eu tinha né? 16 anos. Quando a gente chegou nessa casa de praia, ele então, muito tristemente, com muita dificuldade, me contou sobre o suicídio da Cecília e me entregou uma pasta que continha 30 poemas. Nossa, que emoção. Da minha mãe. Então, eu saí desse dia, desse encontro, desse momento fatídico, determinante, formador de quem eu sou, eu acho, duplamente transtornado. No pior sentido, quer dizer, descobrindo ali que a minha mãe não tinha morrido por causas naturais. Você nem desconfiava? Nunca foi abordado isso? Não se falava sobre isso. As versões eram diferentes sobre a morte da mamãe. Eu parei de perguntar num certo momento. Sabia que era algo que eu não devesse saber. Imaginei que era algo que eu não devesse saber. E vou te contar que eu achei que eu tinha sido o causador da morte dela. Eu achei que eu tinha causado algum problema fisiológico na mamãe durante a gestação e que ela tinha morrido em decorrência disso. Então, quando eu soube... Que peso que você carregou? Foi. Quando eu soube isso, nesse dia, eu senti muitas coisas. Foi um turbilhão. Uma delas foi uma tristeza muito profunda por saber que minha mãe se machucou a si mesma e por saber que ela nos abandonou. Por outro lado, um alívio estranho por saber que eu não tinha sido o causador concreto desse falecimento. E por um outro lado, mais estranho ainda, e acho que é sobre isso que a peça uma alegria enorme em ter esses textos. Porque poderia ser tudo isso sem esse tesouro. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha a fala da minha mãe, a explicação poética do porquê que ela se apegou tão violentamente à vida e depois à morte. Então isso virou um tesouro para mim, um texto de formação, minha primeira leitura de um texto adulto. A partir daí eu virei um leitor ávido de muitas coisas, principalmente coisas que a Maria Cecília gostava de ler. Comecei a caçar minha mãe através dos livros que ela tinha lido, porque estavam na biblioteca. Ela assinava, né? Ela assinava os livros, então eu fui caçar os livros da mamãe e ela, sem estar viva, foi me formando. Nossa, li Clarice Lispector, li Virginia Woolf, eu li sonetos de Shakespeare, li Molière, as peças, li Elia Kazan, ela gostava de literatura boa, Fernando Pessoa, Manuel Bandeira. Então eu fui entrando num contato muito íntimo com ela, muito instigado também pelo suicídio, e fui para análise. Isso foi te formando? Isso foi me formando artisticamente, eu acho. Acho que isso deu origem a um contato com o trágico para mim, que foi me levando para a literatura, depois para o teatro e depois para o cinema e para a TV, como as pessoas talvez saibam. Estou contando uma parte que a gente não sabe, a cozinha da minha formação, né?
E, ao mesmo tempo, eu tive um contato com a sensação trágica da vida, que é muito boa para formar artistas, principalmente palhaços. Eu sou um palhaço. É verdade. O palhaço é um bichinho que entendeu o trágico. É verdade. E eu acho que foi ali, com 16 anos, que isso aconteceu. Sou apaixonado pela minha mãe Carmen, mas sou encantado pela minha mãe Cecília, pela minha mãe morta. Fui para análise logo depois, trabalhei muito essa temática de muitas maneiras e finalmente agora, voltando para o assunto da peça, eu decidi que tinha que ser mostrado, que eu tinha que mostrar de alguma maneira os poemas da mamãe. E a gente se conserta durante o seu concerto? A gente se conserta, eu me conserto e o público se conserta muito mais do que eu imaginei. Eu quando comecei a fazer a peça, em 2015, no final de 2015, no Poeirinha, teatro da Andréa Beltrão e da Marieta Severo, minhas amigas. Quando eu comecei a fazer a peça, eu achava que ela ia ter uma vida curta, que ia ser algo muito pessoal, que as pessoas iam se encantar com os poemas, que são bons, mas que a peça ia ter uma vida curta. Tudo foi ao contrário. Os maiores festivais de teatro do Brasil nos chamaram, inclusive Curitiba, ano passado. Tem convites até para a gente sair do Brasil. Nossa, que bacana. A peça não para de rodar. Estamos de volta agora aqui em Curitiba, que é uma cidade que ama teatro. Eu fui desenvolvendo a peça, está cada vez mais bonita a peça, uma vez que eu atuo, dirijo. E a peça já está livre da minha dor mais neurótica. Ela já é a minha sensação artística mais madura sobre isso tudo. Ela é uma honra em estar com a minha carne apresentando, dizendo os poemas da minha mãe, e ela é também a minha queixa na forma de teatro, dança e música. Minha mãe tocava muito bem violão, tinha um gosto musical muito apurado e eu canto as músicas que ela gostava. Tem alguém que te acompanha, né? Eu sou acompanhado pelo Luan Belic no violão, que é um músico esplêndido. Quem for lá na caixa vai ver, além de ser um gato. Toca muito bem. E por um violino, que é o Brian Dias que faz, para sangrar as cordas do violão. Então eu falo os poemas da mamãe, canto as músicas que ela gostava, tento consertar o meu desejo de viver, consertar o meu desejo como artista, fazendo um tipo de teatro no qual eu acredito, consertar de maneira metafórica, poética, o desejo de morte da mamãe, uma vez que ela permanece então viva através de mim, tendo a obra dela dita através do filho dela. A única maneira que eu posso acreditar, eu como um cara mais materialista, no sentido de agnóstico e tal, posso acreditar que essa seja uma maneira bonita de reviver alguém, de deixar alguém vivo. E as pessoas, e acho que esse é o segredo dessa temporada tão grande da Peça pelo Brasil, dessas temporadas todas, né, da Peça pelo Brasil, é que as pessoas logo esquecem também que se trata de uma história pessoal de Mateus e Cecília e começam a consertar, com música e concerto mesmo, seus lutos, suas raivas por quem se foi, porque a gente tem raiva um pouco de quem se foi. É verdade. Principalmente não entende, né? A gente tem raiva até de quem fica doente. É verdade. É ou não é? É verdade. De vez em quando alguém que você ama muito fica doente, você fala, que raiva, pô! Justo agora. Você tem mais irmãos, né? Eu tenho da parte do segundo são meus irmãos, né? por parte de pai, são meus irmãos, são filhos da Carmen, são muito meus amigos. Meu pai se casou muito cedo, muito rapidamente depois da morte da mamãe Cecília. Então meus irmãos têm uma idade muito parecida com a minha. E como foi o olhar desse lado da família sobre esse espetáculo? Por incrível que pareça, a pessoa que mais saboreia o espetáculo é a Carmen. É mesmo? A minha mãe. Ela é a que mais entende essa peça, acho que ela é a que mais entende o quão definitivo é o amor entre um filho e uma mãe. E ela sabe que eu não estive no ventre dela e que por mais que ela me ame, ou até por me amar, ela respeita muito. Nossa, que bacana meu isso. vínculo com a Cecília, muito. Meu pai sofreu um pouco mais no dia que foi ver a peça em São Paulo. Eu dancei com ele no final. No final eu chamo as pessoas para uma valsa. E eu dancei com meu pai, então de uma certa maneira foi louco, porque era como se ele dançasse com a Cecília, porque eu me visto de Cecília. Metaforicamente também, é uma roupa que imita um pouco
o estilo de roupa que a mamãe gostava de usar, e que também pode ser uma bata de cerimônia, uma roupa de dança, uma roupa preta simples, mas em alguns detalhes é uma roupa de mulher. Qual o seu olhar sobre a morte e o que ela representa para você ao fazer essa homenagem à sua mãe? Meu olhar sobre a morte acho que é o de todos, né? Eu a evito. Nem pensa. Penso muito sobre isso, né? Isso foi injetado na minha história bem precocemente. Bem cedo. É. Mas acho que todo órfão tem esse tema desde o início, né? Ó, você é uma pessoa cujos pais morreram. Nisso eu não sou diferente de ninguém, né? Agora, meu olhar para a morte é de medo, espanto, raiva. Às vezes eu tenho uma raiva dos deuses, falar, pô, jura que termina em morte? Jura que isso tudo termina em morte? E também acho que a temática da morte é a temática básica do ser humano. Talvez o que nos distinga dos bichos seja esse saber da morte, saber, né? O bicho tudo também finda, evita, né, a morte. Até a flor evita a morte, não é? Mas só que eles não pensam sobre isso. Exatamente. E a gente pensa sobre isso, raciocina sobre isso, poetiza isso. E a gente tem uma capacidade extraordinária de tentar driblar a morte. Acho que a arte é uma dessas capacidades, né? Sem falar nas tecnologias, na medicina, tudo que nós fizemos para é a única certeza adiar. Que nós temos, né? E a gente não, o saber da morte criou o ser humano. É verdade. Porque ele, para evitar a morte, para ficar mais tempo vivo, para driblar a morte, ele se fez humano. Com remédios, sim, roupas para se aquecer, é verdade. Tetos para se proteger das intempéries, armas para se proteger dos bichos, dos inimigos. Quase que tudo que a gente fez é para tentar, de alguma maneira, evitar inutilmente a morte. Então, eu trouxe algumas palavras aqui que eu queria que você passasse para a gente o seu olhar sobre elas. Nossa. É muito importante pra gente ouvir o que você pensa. Mas tipo bate-pronto? É bate-pronto. Ou do meu estilo, que fala horas? Gratidão. O que você pensa sobre gratidão? Deve ser um sentimento genuíno e do qual a gente não deve, e pelo qual a gente não deve esperar de ninguém. Não se cobra a gratidão de alguém. Acho que é alguma coisa que algumas pessoas têm de pronto, um sentimento de gratidão, inclusive por estar vivo, né? Coisas assim. Gratidão por pequenos gestos, gratidões diárias. Mas tenho certeza que é um tipo de sentimento que não se pode cobrar de ninguém. É verdade, tem que ser espontâneo, né? Genuíno. Genuíno. Deixa eu tomar uma palavra aqui. É como o amor. Quem ama de verdade não pode esperar muito em troca. É verdade. Se é de verdade, você não está esperando o troco. Passado? Passado é a terra sobre a qual nasce o presente. É o que nos constrói, né? Passado é a terra na qual estão fincadas as raízes de todo o nosso presente. A flor está fincada numa terra, né? Ali embaixo é o passado dela. Lá ela foi semente. Agora é uma flor, mas a verdade estava ali na semente. Então, o passado é revelador das verdades da gente, formador da gente. E essa história da morte, posso falar mais um pouquinho sobre isso? Pode, claro, à vontade. A parte bonita disso é que no projeto, vamos falar projeto divino, eu não sou religioso, mas vou usar a palavra divino. No projeto da vida, no projeto divino, na minha cabeça, a morte faz parte da elaboração da própria vida. É preciso que as gerações se sucedam para que a vida seja melhor, do ponto de vista científico, mais elaborada, mais desenvolvida. Do ponto de vista poético ou humanista, através das mortes das gerações, a gente vai aprendendo coisas, superando defeitos, sendo mais humano, sendo menos bicho. Então, no fundo, é importante que se morra para que a própria vida entenda seus acertos e seus erros e tente manter mais tempo vivo aquilo que é bom e tente ir tirando da história aquilo que não é bom. A gente tem uma responsabilidade grande como ser humano, que é não impedir o fluxo da vida de ser melhor. Porque a vida quer ser melhor. Por isso que ela é tão múltipla
E é por isso que a gente morre, para que a vida seja melhor, para que as gerações se sucedam. A ideia é do Darwin, né? Só vai ficando quem tem mais capacidade para estar no mundo. É um pouco cruel, mas também é bonito. A borboleta de 1 milhão de anos atrás é menos adaptada, menos elaborada que a borboleta de agora. E o ser humano também. Então, mesmo quando a gente está em momentos duros de crise política, por exemplo, mundial como agora, a gente tem que lembrar que já fomos piores. Eu não queria ser Neandertal. Também não queria estar na Idade Média, num feudo, né? Sem penicilina. Eu não queria. Eu acho que a gente está indo bem até. Só que a gente tem que estar atento, porque a gente pode cometer muita maldade, né, também. Nesse seu processo de na montagem dessa peça, você descobriu algo sobre a sua mãe que te surpreendeu? Eu descubro todos os dias quando eu faço a peça. É algo incrível, novo. É incrível. Eu realmente celebro junto com a minha mãe. Eu realmente faço finalmente alguma coisa junto com ela. A parte... A gente está vendo umas imagens ali, né? Olha lá o vestido, tá vendo? Nem parece bem um vestido. É mais como se fosse uma bata. Uma bata, né? Mas quando vira de costas tem rosas. Nossa, ó. que lindo. Ele é lindo. Ele é de um amigo meu, é estilista, que tem uma loja linda, chama Ave Maria. É uma marca mineira. E aí ele é patrocinador da peça. Quando eu comecei a peça, eu não tinha patrocínio. Eu nem sabia se eu queria ficar em cartaz, se eu ia aguentar. Essa eu não emoção. sabia como a peça ia bater. Então eu pedi para a Marieta e para a Andréia o Poeirinha no horário alternativo e entrei com o meu dinheiro do bolso, chamei os músicos. E aí sim chamei a Miriam Juvino, uma produtora, para começar a me ajudar. E fui fazendo tudo. Fiz a luz, escolhi as músicas, os músicos, dirigi, ordenei dramaturgicamente os poemas de uma certa maneira para que a peça possa ter uma onda de entendimento, apesar de não ser uma história aristotelicamente contada. São poemas, é um recital, é um concerto. Mas criei um fluxo narrativo, né? E pedi pro meu amigo esse vestido lá na Ave Maria. Eu fui na loja e falei, preciso de um vestido bonito, de mulher, que eu fique bem nele. Pense em mim como uma mulher e me vista bonito. E tem que ser um pouco trágico e tem que também ser meio neutro. Se for preciso, eu tenho que ser homem, porque eu vario. Às vezes eu sou a Maria Cecília, falando como Maria Cecília, seus textos, e às vezes eu sou o Mateus, dizendo o texto da mãe. É bem sutil essa diferença, né? É bonita a peça como teatro, sabe? É uma experiência mesmo daquilo que é muito íntimo se tornar dramaturgia. Mas nunca deixa de ser muito íntimo. Então eu me transformo todas as noites, eu entendo coisas que eu não entendia. É como se você tivesse um encontro com a sua mãe todas as noites. Eu tenho um encontro com a minha mãe todas as noites, há quase 2 anos já. E tô amando, né? Nossa, imagina. Tô amando, porque filho sem mãe... Desculpa, mamãe, desculpa, Carmen, eu quero dizer filho sem mãe... Deu pra entender. Mas filho sem mãe adora esse reencontro, poder encontrar, né? Eu sabe que antes de fazer a peça, eu sonhava muito que eu tinha encontrado a Cecília. Que ela não tinha morrido, que ela tinha tido um amante e que ela voltava para casa. Eu tinha vários sonhos. E a Cecília sempre era a Lucélia Santos nos meus sonhos. Nossa! Porque ela era parecida com a Lucélia. Pequenininha, bem mais moreninha que eu, vesguinha. Mini mesmo, que nem a... Sabe mulher bonitinha e pequenininha? E Pimenta, né? Elis Regina, Lucélia, Maria Cecília... São umas vesguinhas danadinhas, não são? São. Essas são. E essas... Sangue quente, né? Cecília e Eli se machucaram. A Lucélia é mais zen, né? É uma mulher muito... Fala da Lucélia Santos. Olha que desvio de rota bonito. Adoro a Lucélia Santos. Eu também. Eu sou fã da Lucélia e eu fui ator por causa da Lucélia Santos. Mesmo? Primeiro por causa da proximidade física dela com a mamãe. Eu acho que eu me encantei com essa coisa, desde criança. Quando eu vi Escravizaura, eu falei, nossa, como parece a minha mãe. Então, me fixei nessa imagem. E depois porque ela foi uma das atrizes mais ativas do nosso cinema. Quando eu estava menino ainda, decidindo o que eu ia fazer da minha vida. Então, eu comecei a ver cinema porque eu era fã da Lucélia. Depois porque ela tinha um carisma muito grande, que eu acho raro. E depois porque politicamente ela se envolvia de uma maneira muito bonita, muito consequente na vida do país, né? Eu acho que ela foi uma pessoa muito importante. Hoje em dia eu acredito que se fale e se filme e se grave a Lucélia menos do que ela merece. É verdade, concordo.
Acabei de fazer um filme que vai estrear ainda, chamado A Serpente. É uma peça do Nelson Rodrigues e é a história de duas irmãs que disputam um homem. Então eu virei o bofe de duas mulheres que são a Lucélia Santos. Ela faz as irmãs. Nossa, que bacana. Então eu que era fã, quando era menino, criança, vendo ela na Escravizaura, virei o bofe dela. Ah, que legal! Duplamente, de uma irmã Que e da sonho. outra. Foi um sonho e ela fez tão bem o filme. Ah, faço ideia, né? Ela é maravilhosa, Não né? tem data de estreia ainda, mas eu acredito que ainda esse ano Nossa, que estrear A bacana. Serpente, de Nelson Rodrigues, com Lucélia Santos em papel duplo. Nossa, que bacana. Fazendo o que ela faz de melhor, que é Nelson. Ela era, olha que desvio que eu estou fazendo, ela era a atriz preferida do Nelson. E não é à toa, porque a Lucélia, ela consegue ter a fragilidade de uma menina, E a mesmo força de agora, uma aos 60 mulher, né? anos, e a força de uma fêmea no cio. Ela tem essa capacidade de uma delicadeza física, mas de uma voragem animalesca que poucas atrizes têm. Eu, como fã, vi cenas da Lucélia que eu digo, gente, como a Lucélia se jogou nessa cena assim. Isso em telenovela, em coisas que as pessoas às vezes fazem mais burocraticamente. A Lucélia se jogava muito. Devemos a Lucélia e ao público de Lucélia um personagem grande numa novela, por exemplo, para que a gente possa saborear a Lucélia todo dia de novo na sua delicada animalidade. Parece que a Maria Cecília era assim também. Eu tento explorar isso na peça. Muito charmosa, muito bonitinha, muito inteligente, carismática, mas com surtos violentos. Não de bater e tudo, mas Sim. Com uma violência, às vezes grande, verbal e uma fúria. Matheus, o seu espetáculo, o processo do Concerto de Desejo, fica na Caixa Cultural do dia 21 ao dia 25. A peça é uma homenagem à sua mãe, né? O horário é de quarta a sábado às 20 horas e domingo às 19 horas. É. Os ingressos são R$20, gente, R$20 para ver esse ator aqui, gente. Não sei se eu mereço, mas Não. a peça é bonita, gente. Gente, pelo amor de Deus, né? Para mais informações na bilheteria, o telefone é 41 21 18 5111, já apareceu aí na tela, de terça a sábado das 12 às 20 horas e domingo das 16 às 19 horas. Não recomendado para menores de 16 anos, é isso? Quer deixar mais algum recado, Matheus? Não, vou dizer que a gente conta essa história do suicídio e isso pode assustar algumas pessoas. A peça é muito luminosa. A peça é para celebrar. É claro que a gente chora. Imagina. Porque a vida, Eu chorei só a de ouvir vida você é falar, dura. né? A vida é dura e a peça fala disso também. Mas o desejo dessa peça é fazer um concerto. Um concerto. Com aquilo que parecia triste, é embelezar aquilo que parecia sombrio. Vale a pena. A gente tem como terminar o programa com algum poema, algum pedaço de algum poema? Podemos. Eu procuro alguém para fazer uma poesia comigo. Tem que ser terno e triste. É essencial que seja triste. Gestos de poeira, muita saudade, medo. Olhos de até logo com jeitinho de adeus. Tem que ser distraído. Sorrir à toa. Sempre querer chorar, mas nunca conseguir. E ter amado muito. E ter sofrido muito. E andar de poeta que fala sozinho. E falar muito abandonadamente. É preciso ter jeito de quem está querendo ser criança, outra vez. E as mãos de um jardineiro quando está chovendo. Que saiba muito como começar a sorrir, mas nunca saiba como começar a falar. Mas a maior urgência que existe, o essencial, muito essencial, é ser imensamente triste. Maria Cecília Nastergalli. Sem mais. Até amanhã, gente.